Urgente, urgentíssimo. Mais um candidato ao cargo de prefeito sofre atentado lá no Rio de Janeiro. E vocês precisam saber quem é esse candidato, né? Que está fechado com o presidente Bolsonaro. E olha só, Elon Musk toma uma grandiosa decisão e vocês precisam saber o que está em andamento em favor do X e também da população brasileira de bem, viu? Grandiosas notícias estão em andamento, vitória chegando, tá? E olha só, surge mais uma vítima. Inacreditável que uma pessoa como Silvio Almeida tenha sido ministro dos Direitos Humanos. E tem mais, um senador faz grandes revelações a respeito do presidente Bolsonaro e também do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade. Deixa o like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Gostaria de desejar um ótimo sábado, de muita paz, de muita vitória. Que Deus possa abençoar vocês ricamente, tá? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. A situação do ex-ministro dos Direitos Humanos de Lula vai se deteriorando. Vai ficando extremamente difícil a sua defesa. Inacreditável que tenha calgado a posição de ministro. Só mesmo um governo do PT para admitir tamanho absurdo que se soma a outros e por isso que o país está sendo novamente levado para um perigoso abismo. A nova vítima denunciou o ex-ministro em uma entrevista para o jornalista Guilherme Amado do site Metrópolis, viu gente? Uma ex-aluna de Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos, afirmou à coluna que sofreu assédio sexual do então professor em 2017, quando estudava Direito na Universidade de São Judas, em São Paulo. Gente, a coisa é séria, seríssima, mas é aquele negócio, né? Diga quem tu andas, eu digo quem tu és, né, gente? Pelo amor de Deus. E é dos direitos humanos. Não, mas aí só que o negócio é o seguinte, né? Trocou figurinha. Porque a mulher que assumiu o cargo de direitos humanos, ela tem uma ficha extensa de crimes, viu? Ela tem uma ficha extensa, só para vocês entenderem. Então mostra claramente que o Brasil não é para amadores, que essa galera não é fraca, viu? Essa galera é forte na caatinga e não é só isso aqui que é fiozinho de ouro não, viu? Se mexer no balaio, olha lá que encontra mais, viu? Aquela Praça dos Três Poderes ali, meu Deus do céu. Precisa de muita vassoura, viu? Muita vassoura para varrer muita coisa suja que tem ali, viu? Só Deus na causa, só Deus. Urgente, urgentíssimo. O crime político organizado e os comunistas estão desesperados. Olha só, mais um candidato do PL é alvo de atentado. Meu Deus. O candidato a prefeito de Angra dos Reis, RJ, Renato Araújo, PL, foi alvo de tiros durante uma passeata na manhã deste sábado 21. O ataque ocorreu quando Renato e apoiadores estavam no morro do Santo Antônio, no centro. Os criminosos fugiram logo em seguida. Segundo a polícia militar, ninguém foi atingido pelos tiros. 2 participantes da passeata se machucaram, pois caíram enquanto tentavam fugir. De acordo com a assessoria de Araújo, um boletim de ocorrência deve ser aberto na delegacia da Polícia Federal de Angra dos Reis, que vai ficar responsável pela investigação do atentado. Gente, o que está acontecendo no Brasil? Esse aqui não é o primeiro nem o último atentado que aconteceu contra candidatos que estão concorrendo ao cargo de prefeitos e de vereadores em várias cidades do Brasil, principalmente a ala conservadora, tá? Teve um prefeito aí que está concorrendo aí, levou um tiro no carro dele, ainda bem que o carro era blindado, já morreram vereadores aí pro lado ali do Nordeste, então a situação está muito delicada no Brasil. Em vez do ministro Alexandre de Moraes mandar a Polícia Federal, né, investigar mais de 20 milhões de brasileiros que acessaram o X, né, e ter que pagar uma multa de 50 mil reais, por que não coloca a Polícia Federal para proteger, né, esses candidatos que estão concorrendo aos cargos de prefeitos, né, e também de vereadores? Porque isso é inadmissível no Estado Democrático de Direito. E vem comigo, patriotas, vê se isso tem cabimento. Por que isso acontece só com a ala conservadora? Por que essas ameaças, por que essas tentativas de assassinato só acontecem contra a ala conservadora? Você não vê isso acontecendo com a ala comunista. Primeiramente porque os cidadãos brasileiros, os patriotas conservadores, né, os parlamentares que estão concorrendo, eles não precisam disso, não precisam de dinheiro do fundão, porque eles têm a maioria da população brasileira de bem, e eles sabem que concorrendo eles vão ganhar. Agora a petizaiada e os comunas já é diferente, né, gente, já é diferente. Você vê Lula nem sai às ruas. Já tem comunistas aí desesperados lá no Nordeste porque já sabem que vão perder. Então, gente, isso é uma vergonha que está acontecendo no Brasil, e eles querem intimidar, tá, os candidatos
conservadores de todas as formas que vocês possam imaginar. Só para vocês entenderem, teve uma decisão da PGR, alguns meses atrás, de engavetar, né, processo contra algumas pessoas que estão concorrendo a cargos de prefeitos em algumas cidades por causa do 8 de janeiro. E agora o novo PGR, indicado pelo Lula, abriu o processo de novo para investigar, né, um prefeito que está concorrendo ao cargo de prefeito, que é da ala conservadora. Daí já deu para vocês entenderem, é perseguição de todos os lados que vocês possam imaginar. Ciro Nogueira prevê Bolsonaro elegível e comenta impeachment de ministros do STF em 2026. O ex-presidente está inelegível por decisão do TSE. Um dos líderes do Centrão, o senador Ciro Nogueira, PP-PI, acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, poderá ser candidato ao Planalto em 2026 caso recupere seus direitos políticos a tempo de registrar a candidatura. Bolsonaro está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Todo mundo acha que Bolsonaro vai ser candidato, disse Ciro Nogueira em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro entre 2021 e 2022, Ciro Nogueira considera a possibilidade de o senador anistiar o ex-presidente. O senador é o autor do projeto de lei número 33316 de 2023, que pretende anistiar os candidatos a presidente e vice-presidente que tenham sido declarados inelegíveis nas eleições gerais de 2022, estabelecendo-se os respectivos direitos políticos. Ciro Nogueira não acredita em impeachment no STF nessa legislatura. O senador do Piauí ainda avalia que hoje não tem chance de passar um impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. E mais discurso político, não tem essa possibilidade. Declarou o senador. No entanto, o parlamentar disse que vê esse cenário possível caso a composição do Senado mude no futuro. Tenho alertado que, se eles, os ministros do STF, não diminuírem esse excesso de protagonismo e não se encerrarem esse inquérito das fake news, essa situação será a grande pauta da eleição para o Senado, considera Ciro Nogueira. O senador ainda fez um apelo ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news. Não tem sentido um inquérito ficar aberto 5 anos. Ele tem de se encerrar esse inquérito. Disse. Ele também afirma ter certeza de que seus colegas de Supremo não repreendem publicamente para não ser contra o ministro Alexandre de Moraes. Ciro Nogueira, a respeito do presidente Bolsonaro, nós podemos até, confirmar aquilo que você está dizendo, que Bolsonaro poderá ser elegível e concorrer às eleições para o ano de 2026. Agora, a questão do ministro Alexandre de Moraes sofrer um impeachment, ou outros ministros, não é bem assim, não. Até então poderia ser, antes do Gustavo Gaia fazer aquelas revelações bombásticas do PSD, 55. E aí depois veio o Nicolas Ferreira, que soltou outro vídeo bombástico a respeito do PSD, que está aí servindo de escudo, impedindo que o impeachment segue adiante. Depois das revelações do Nicolas Ferreira, e lembrando que o vídeo viralizou nas redes sociais, e ele disse, bem claro, nós da ala conservadora, se eles querem jogar jogo sujo, então vai o recado para o Kassab, lá de São Paulo, e o Nunes, que está concorrendo de novo ao cargo de prefeito. Se eles não mudarem de ideia, os senadores, e apoiar a maioria dos senadores lá a respeito do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que falta só 5, a ala conservadora não vai votar em Nunes Marques para prefeito de São Paulo. Aí o que resta é Pablo Marçal. Então, gente, o cenário do Brasil hoje tá difícil, tá difícil. Então, até esse exato momento, a gente não pode falar que vai ter uma maioria dos senadores que vão apoiar o impeachment ou que não vai. O que poderá acontecer é que nas próximas semanas a gente vai ter um resultado. Porque se esses senadores do PSD não aderir o apelo dos parlamentares como Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira e vários outros, eles não poderão ser reeleitos ou eleitos a cargos de prefeitos em várias cidades e também a cargos de vereadores. Melhor dizendo, Pacheco, ele já pode se preparar para arrumar outra profissão, porque essa de político tá difícil. Não só o Pacheco, como também para o Lira. Eles deixaram muito a desejar para a população brasileira de bem. E com o povo não se brinca, viu? Porque o povo já está cansado de levar pimenta nos olhos. Agora, quem quer colocar pimenta nos olhos é o povo.
Urgente, o X pode voltar a qualquer momento no Brasil e vocês vão saber por quê. Entendam. Urgente, Twitter X surpreende e toma a decisão mais importante da empresa no Brasil. A rede social X informou ter enviado nesta sexta-feira 20 ao Supremo Tribunal Federal, STF, o nome da advogada Rachel de Oliveira Vila Nova para atuar como representante legal da empresa no país. O envio foi feito para cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes, que deu prazo de 24 horas para a empresa comprovar a reativação da representação no Brasil. O prazo terminou às 21 horas e 29 minutos. O ministro pediu que a empresa enviasse documentos de registro na junta comercial e que comprovasse a nomeação da advogada para representar a empresa oficialmente. No mês passado, Moraes retirou o X do ar após a empresa fechar seu escritório do Brasil. Condição obrigatória para qualquer firma funcionar no país. Gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o Elon Musk está fazendo jogadas brilhantes. Primeiramente, o Elon Musk mostrou para o mundo quem é Moraes, quais foram as decisões que ele tomou, né, contra a Constituição, contra as cláusulas pétreas, contra as redes sociais, contra cidadãos brasileiros de bem. Então o mundo lá fora já está sabendo. De tudo, de tudo. Não só está sabendo, como também está agindo. Principalmente o Congresso norte-americano, né? Vários parlamentares já estão com projetos aí, pelo menos 2 projetos. Um projeto é para cancelar os vistos dos ministros do STF. Até o ministro da Justiça, né, o Lewandowski, entrou em desespero. Diz que isso é inaceitável, né, o cancelamento de visto e o impedimento dos ministros de entrarem na terra do tio Sam, né? Lá nos Estados Unidos. Quer dizer, né? Quando é nos olhos dos outros, né? Ficar bloqueando os outros, cancelando o passaporte, bloqueando as redes sociais, medidas cautelares, aí pode. Mas quando é nos olhos deles, aí eles pulam lá em cima, igual gato, né? Então agora, o que está em andamento são várias retaliações nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um começo, meio e um fim. Essa estratégia que o Elon Musk está colocando, não só no Brasil, mas como no mundo, é de longo prazo, não é um de curto prazo, não é para o presente, sim para o futuro. O Elon Musk visitou agora, né, de sexta para hoje, ele visitou El Salvador, não, me desculpe, ele visitou não, o presidente do El Salvador foi convidado por Elon Musk a visitar ele, se eu não me engano, no Texas, né, na empresa do Elon Musk, a Tesla. E lá ele recebeu para fechar parcerias. Então o Elon Musk é um homem visionário, está trabalhando com estratégia ao longo prazo. Para quê? Para banir e acabar com essa ideologia marxista comunista e essa ditadura e essa censura ao redor do mundo. Não pensa que o Elon Musk só está trabalhando, focando só no Brasil, não. Em vários outros países. Então agora o que nós estamos vendo é que o Elon Musk precisa que a rede social do X seja reativada no Brasil, porque ela tem um algoritmo, trabalha com inteligência artificial, então ela precisa de dados, porque senão ela fica obsoleta e depois ela morre e aí acabou. A rede social não serve para mais nada no Brasil. Então ele precisa que ela reativa e também ele é um guardião da liberdade, né, do direito das pessoas de ir e vir, né? E agora, depois que o Trump concorrer às eleições e ganhar para o cargo de presidente dos Estados Unidos, aí sim, moço, Trump já avisou que Elon Musk vai fazer parte do governo dele, aí muita coisa vai acontecer. Então tudo que está em andamento aqui faz parte da estratégia do Elon Musk, tá? Nada são mares de flores, também tem os espinhos, mas isso faz parte do jogo. E aquilo que eu disse, volto a repetir, o cara é visionário, é um dos homens mais ricos, mais inteligentes e mais influentes do mundo. Ele não entrou nessa briga para perder não, viu gente? Mas precisa de tempo para concluir os objetivos, tá?